Não tente se sustentar no lugar aonde Deus te colocou. E aqui no livro de Esther, no capítulo 2, Mardoqueu vai falar para ela: Esther, o rei está à procura de uma mulher para se casar. E vai ser separado algumas jovens para que seja ali cuidada, tratada, para que se apresente diante do rei. Mas escute uma coisa, Esther. Olha isso. No verso 10. Você não vai falar nada. Esther foi colocada ali dentro. E ela não falou nada. Porque Mardoqueu havia lhe instruído, lhe ordenado, dizendo: não fale nada enquanto você estiver ali. Uma jovem que era judia, uma jovem que estava vivendo em um lugar que não era dela, um ambiente que não fazia parte do seu povo, mas ela estava ali dentro de um contexto do Império da Pérsia. Ela não nasceu naquele palácio, ela não nasceu naquela cultura, ela não escolheu aquele ambiente. E o mais importante aqui, ela não chegou ali porque estava tentando construir uma carreira. Meu Deus! Ela foi levada para aquele contexto, ela foi levada para aquele lugar. E o texto diz que muitas jovens foram reunidas na cidade de Susã e colocadas sob os cuidados de Hegai ali, que era responsável pelas mulheres. E Esther também foi levada para lá. Agora imagine a cena aqui, imagina comigo essa cena. Uma jovem judia, uma jovem órfã, criada por Mardoqueu, entrando em um ambiente completamente diferente da sua realidade. Um palácio, costumes totalmente diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, uma religião totalmente diferente do que ela seguia. Esther estava dentro de um cenário onde a língua e o costume do império era diferente de tudo que ela vivia. E no meio de tudo isso, Deus coloca Esther. Eita! Você vai entender porque Deus te trouxe aqui, porque você está ouvindo essa palavra hoje. Aqui está a palavra-chave dessa mensagem. Nem todo o ambiente é diferente que Deus te coloca é um ambiente errado. Porque tem ambientes que são diferentes mesmo. Mas nem todo ambiente que é totalmente diferente da sua realidade, do seu contexto, é um ambiente errado. Às vezes nós podemos até pensar que se eu estou em um ambiente onde o mundo é diferente de mim, então alguma coisa está errada. Quantas vezes você já pensou assim? Eu já estive num contexto desse, disse, meu Deus, eu estou nesse ambiente aqui, mas as pessoas são diferentes de mim, eu acho que esse ambiente aqui não é para mim. Mas não necessariamente é errado. Talvez Deus tenha permitido que você esteja naquele ambiente, porque há um propósito que você ainda não consegue enxergar. Esther não sabia o que aconteceria com ela, mas Deus sabia. E no meio daquilo tudo, Deus começa a cuidar dela dentro do propósito. Eu não sei em que fase você se encontra hoje. Se é no início de algo que você não está entendendo, ou se é no meio. Mas Deus coloca Esther no meio de todo um cenário que nem ela entende. Esther não estava entendendo, Esther não sabia o que iria acontecer, só que quem colocou ela ali naquele meio sabia de tudo.
Deus começa a cuidar dela dentro do processo. Eu não sei qual o processo que você está passando, mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer, dentro do processo existe cuidado. E olha aqui o que acontece quando Esther chega lá. O texto diz que Agai se agradou dela. Meu Deus. Agai nem conhecia Esther. Mas quando ela entra naquele ambiente, Agai olha para ela e se agrada dela. E ele começa a favorecê-la ali dentro. Gente, ele providenciava ali tratamentos de beleza, algo específico que era para as mulheres daquela cultura. Ela começa a ser tratada antes mesmo de se apresentar ao rei como rainha. Ele providencia ali tratamentos de beleza ali para ela, de alimentação especial e até 7 jovens para servi-la, colocando ela na melhor parte do harém. Olha isso. Agora observa algo aqui dentro desse texto. Esther está em um lugar totalmente perigoso. Eu convido você depois até ler este livro de Esther, ler a história, porque ele é pequeno, mas tão poderosa, essa história. Esther, ela está dentro de um ambiente ali totalmente perigoso, mas Deus começa a cuidar dela dentro daquele lugar. Isso aqui é muito forte, porque nós costumamos pensar que se Deus está comigo, Deus vai me tirar daqui. Não é assim? Você já se deparou dentro de um ambiente perigoso? E aí você diz assim, esse ambiente aqui já está me trazendo perigo emocional, de vida. Esse ambiente aqui não é um ambiente saudável. Esse ambiente aqui não é para mim. Então, se Deus está comigo, Deus vai me tirar daqui. Aí você começa até a falar para ele também: Senhor, se o Senhor está comigo, então o Senhor me tira daqui. Mas nem sempre é como você está enxergando. Às vezes Deus vai dizer: eu não vou tirar você daí. Às vezes Deus vai te responder mediante esta oração: eu não vou te tirar daqui agora. Eu vou cuidar de você aí. Ou seja, eu vou cuidar de você aqui. Eu não sei qual é o aqui que você se encontra agora. Agora olha para Esther. Ela está dentro do palácio, mas ela está sendo cuidada lá dentro. Ela está sendo preparada lá. Ela está sendo tratada. Ela está sendo posicionada. E existe um período determinado para isso aqui. Sabe quanto tempo Esther ficou ali dentro daquele palácio? Não foi um dia, não foi 2, não foi uma semana, não foi 2 semanas, não foi um mês, não foi 2 meses, não foi 3 meses. Você sabe quanto tempo Esther ficou dentro de um lugar que corria risco, perigoso? Esther ficou dentro de um lugar que aparentemente era bonito, mas ao mesmo tempo perigoso para ela, no contexto que ela se encontrava. Mas Esther ficou ali por 12 meses. 6 meses com óleo de mirra. Gente, você sabe o que é um óleo de mirra naquela época? Só usava mirra quem tinha muito dinheiro. Ela ficou 6 meses sendo cuidada com óleo de mirra. 6 meses com perfumes e cosméticos valiosos, raríssimos. 12 meses de preparação antes de um único encontro com o rei. Gente, era um único encontro que ela teria com este rei. Mas ela ficou 12 meses sendo cuidada, preparada para isso. Sabe o que isso aqui nos ensina? Que o processo não é desperdício de tempo. E muitas das vezes a gente acha que é.
Quando a gente não olha com olhar espiritual, a gente enxerga o processo, um desperdício, uma perca, algo que está sendo roubado, tirado de nós. Mas nem todo processo que você não consegue enxergar com olhar espiritual, porque você está tão indignada com o cenário que você só consegue enxergar com olhar natural. Mas processo que é colocada alguém ali dentro, uma mulher ali, porque foi Deus que colocou, não é desperdício de tempo. Você pode até estar dizendo: Deus, quando vai acontecer? Deus, quando é que o Senhor vai me tirar daqui? Mas Deus pode estar te dizendo hoje: eu estou preparando você. Talvez você pode até pensar, ou já pensou, eu não sei como tem sido o contexto que você se encontra. Por que está demorando tanto, Deus? Por quê? E Deus pode até te responder. Porque existe um tempo, Deus te responder. Existe um tempo de preparação que você ainda precisa viver. Esté estava em um ambiente onde ela era totalmente diferente. Esté era judia, mas estava vivendo dentro de uma estrutura de Pérsia. Uma estrutura persa, na verdade. Ela não precisava ficar anunciando: eu sou judia, porque ela não anunciou. Porque a sua identidade fazia parte dela. Olha só. Ela tinha uma identidade, mas em nenhum momento ela disse: eu sou judia. Mas Mardoqueu vai dar uma orientação para ela aqui no verso 10. Não revele, não diga nada, não fale nada. Esther não precisava inventar outra história. Esther não precisava contar histórias. Ela não precisava dizer: eu sou persa, eu sou daqui, para se manter viva lá. Não. Ela não precisava negar também quem ela era. Ela simplesmente guardou aquilo que não era o momento de revelar. Gente, isso aqui é muito diferente de mentira, tá? Ela não falou nada. Nada. Porque tem gente, e eu já ouvi, é triste, não é o ímpio falando, é o crente. Não, foi uma mentirinha santa. Não foi uma mentira. Eu precisei contar essa história para que tocasse aquela pessoa, para poder me sair dela. Eu vou falar: olha, foi você que fez isso para... Não, foi fulana que me colocou aqui. Ah, não, mas, gente, é cada história. Porque tem pessoas que ela vivem contando narrativas, porque ela está num contexto de mentiras. Sem perceber, ela acostumou mentir para sobreviver. Só que entenda uma coisa: quando você vive num ambiente que você nem mais percebe que você conta mentiras para sobreviver, alguma coisa está errada. Não foi Deus que te colocou, porque onde Deus te coloca, você não vai precisar ajudar Ele, você não vai precisar se sustentar, você não vai precisar ajudar Deus, principalmente com mentira. Não vai precisar. Lembra Abraão? Abraão estava em uma terra que não era dele, uma terra estranha. O rei olha para a esposa de Abraão, para Sarai, e o que ele vai dizer? Quem é aquela mulher? E ele vai dizer o quê? Minha irmã. Ô, gente, mentiu. O rei toma Sarai para ele. Toma Sara para ele. Quando ele descobre, ele vai poupar, porque Deus estava ali guardando. Não foi porque o rei era bom, não, a vida. Mas existiu ali uma consequência. Toda mentira gera consequência. Deus pode ter até misericórdia de você, para você sair dela. Mas para você sair, você vai precisar contar a verdade. Mas não significa que porque você contou a verdade depois de uma mentira que não haverá consequências. Mas você precisa sustentar a consequência da verdade do que ficar se mantendo em cima de uma mentira.
Então aqui é diferente, Esther não fala nada. Ela não fala nem que sim, nem que não. Então ela não mentiu. Existe uma diferença entre esconder por sabedoria e mentir por medo. Você está entendendo isso? Existe aqui uma diferença de se esconder por sabedoria, de não falar nada. Agora, há uma grande diferença de mentir por medo. Mardoqueu não ensinou Esther a mentir. Ele ensinou Esther a não revelar aquilo que ainda não deveria ser revelado, porque não era chegado o tempo. Isso aqui é muito diferente. Você não precisa dar jeitinho para permanecer. Talvez você esteja em um ambiente que não parece com você, que não se parece com você, que não se parece com o estilo de vida que você tem. Talvez você esteja em uma empresa, ou em uma família, ou em um projeto, ou em uma posição, uma cidade, um país, em uma liderança que não parece com o seu contexto de vida, em uma situação que você nem imaginava viver, e você olha ao redor e pensa, eu sou diferente daqui. Mas talvez Deus esteja dizendo, eu coloquei você aí. E se Deus colocou você aí, não foi precipitação sua, não foi você dando o seu jeitinho, foi Deus, porque às vezes você dá o seu jeito, você entra onde Deus não manda e fala que foi Deus que colocou. Eu estou dizendo, se foi Deus que colocou você aí, você não precisa fabricar uma versão de você para permanecer aí. Você não precisa mentir, não precisa manipular, você não precisa bajular ninguém, você não precisa criar histórias, mulher. Ei, você não precisa comprometer princípios. Meu Deus, isso aqui é muito sério. Pode colocar sua salvação em risco. Você não precisa abandonar sua identidade. Você não precisa fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Porque quem abriu a porta é responsável por sustentar você dentro dela. Esther aprendeu a não se promover. E tem outro detalhe aqui muito lindo e eu já vou finalizar. Quando chegou a vez de Esther de ir ao rei, ela não pediu coisas extraordinárias. Ela recebeu a orientação de Agai e levou aquilo que ele recomendou para ela levar. Ela não tentou controlar tudo. Ela não tentou aqui aparecer mais que as outras que estavam ali com ela. Ela não precisou criar uma estratégia para chamar a atenção. Gente, sabe por quê? Eu vejo aqui algo muito forte. Porque tem mulheres que ela quer conquistar um ambiente ou alguém na força do braço. Aí ela começa até a imitar o mundo. Ela anda como o mundo, ela fala como o mundo, ela veste como o mundo. Esther, ela não precisou imitar a fala. Ela não precisou forçar a barra. Não precisou. Ela recebeu uma orientação e então vai acontecer algo aqui extraordinário. Ela encontra um favor. Olha o que o texto vai dizer. O texto diz que ela alcançou o favor diante de todos que a viam. Não foi só diante do rei, tá? Esther encontra um favor. Tinha algo diferente nela. O rei a amou. Gente, o rei não tomou um café com Esther. O rei não chamou a Esther, como diz para o mundo de hoje, para um date. Misericórdia. Ainda tem date gospel, tá repreendido, não existe, né? Ele não chamou para um date. Primeiro eu vou ali conhecer melhor para depois decidir se eu vou ter algo com ela. O rei nem era crente, hein? Só que o rei olhou e a amou mais que todas as mulheres. Esther não precisou lutar pela escolha. O rei apontou para ela e... Ah, meu Deus, isso aqui é forte. Eu não sei se você já está entendendo o que Deus está fazendo aqui. Esther não precisou disputar. Ele olhou para ela e disse, é você. Eita, eu já quero liberar algo profético para você. Talvez você esteja tentando fazer alguém dizer para você, é você.
Talvez você esteja tentando fazer alguém escolher você. Você esteja tentando promover o seu valor, tentando mostrar que você merece, tentando se justificar. Talvez você esteja tentando explicar demais, tentando convencer alguém, convencer as pessoas, o ambiente, mas existe um momento em que você precisa simplesmente se desvincular de vozes ou de jeitinhos. Você só vai precisar simplesmente descansar no processo, porque quando chegar a hora, você não vai precisar anunciar que é você. Deus fará com que reconheçam você. Reconheçam que você carrega. Esther não precisou subir no trono dizendo: eu fui escolhida, o rei me escolheu. Nada disso. O silêncio de Esther não era ausência de identidade. Ei, é isso que Deus quer trazer aqui hoje para você. Esther estava em silêncio, mas não estava perdida. Ela sabia quem ela era. Ela sabia de onde ela vinha. Ela sabia quem havia criado ela. Ela sabia a sua história. Ela simplesmente entendeu que nem toda a verdade precisa ser dita em todo o ambiente e em todo momento. Isso aqui é maturidade espiritual. Ela entendeu que precisava se calar, mas também ela tinha certeza: eu não vou falar nada, mas também não vou mentir. Porque há pessoas que falam tudo porque tem medo de serem rejeitadas. Ou tem medo de não serem reconhecidas. Mas existe gente que consegue permanecer em silêncio porque sabe quem é em Cristo. Sabe, Deus conhece quem eu sou. Ela vai dizer. Será que você pode dizer isso? Será que você pode declarar isso? Eu não preciso explicar para todo mundo quem eu sou, porque Deus sabe quem eu sou. Será que você pode digitar isso aqui? Porque isso é profético. Tudo aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. Digita isso como algo profético. Eu não preciso explicar para todo mundo quem eu sou, porque Deus sabe quem eu sou. O processo de Esther tinha começo, meio e fim. O começo era ela levada para o palácio. O meio, ela passa pelo processo de preparação. E o fim dela, ela é apresentada ao rei. E existe aqui uma coisa maravilhosa: o processo não terminou nela sendo esquecida. Não, o processo terminou nela sendo escolhida. Eu quero liberar uma palavra para você nesta madrugada, nesse dia de hoje. O processo que você está vivendo não é necessariamente o lugar onde você vai terminar. Você pode estar no palácio e ainda assim sendo preparada, ainda assim usando óleo, ainda assim sendo tratada, ainda assim esperando, ainda sem entender. Talvez você não está entendendo, talvez você está esperando, talvez você ainda está sendo tratada aí onde você está, ainda sem poder contar tudo. Talvez você esteja ainda sem saber por que Deus permitiu isso. Mas o processo tem prazo. E quando chegar o momento determinado por Deus, eu estou profetizando isso para alguém aqui. A porta que ninguém conseguiu abrir será aberta. Oh, Rebecantarabás. Talvez hoje Deus esteja falando com alguém aqui especificamente. Pode não ser com todas. Pare de tentar sustentar aquilo que eu mesmo coloquei você para viver. Você não precisa manipular. Você não precisa mentir. Você não precisa criar uma imagem que você não é. Você não precisa provar nada para ninguém. Ei,
Você não precisa correr na frente. Você não precisa falar quando Deus mandou você esperar. A palavra de Deus para a tua vida hoje é: fique no lugar. Suporte o processo. Guarde a sua identidade. Não negocie os seus princípios. Se você está negociando o seu princípio, então de fato, talvez não foi nunca Deus que te colocou aí. Se você está negociando os seus princípios, talvez seja a hora mesmo de você sair. Porque se foi Deus que te colocou aí, Deus está dizendo: fique calada. Como eu sei que foi Deus? Porque todo processo tem começo, meio e fim. O Deus que permitiu você viver o processo é o Deus que te sustenta dentro dele. O Deus que permitiu você viver o processo é o Deus que vai te tirar dele no momento certo. Ah, então eu vou sair daqui. Não. Se o processo é teu casamento, Deus não vai te deixar perecer aí. Se o processo é tua família, Deus não vai deixar sua família se perder. Se o processo seja um trabalho, se foi Ele que abriu a porta, quem fecha é Ele. Quem te sustenta lá é Ele. Se o processo é o desemprego, Deus tem propósito nesse cenário. Se o processo é te levar para outro lugar, é Ele que vai sustentar. Você vai entrar pela porta da frente, sem dizer nada. Eu não sei qual é o processo, mas Deus está dizendo: não negocie os seus princípios. Deixa Deus cuidar do que você não consegue controlar. Porque Esther não sabia que estava sendo preparada para salvar uma nação. Ela não sabia. Ela só sabia que estava vivendo um processo. Mas Deus sabia, o propósito era muito maior. Não era só para casar com o rei. Tinha um propósito lá na frente: salvar uma nação. Ei, não fale nada se Deus não mandou você falar, mulher. Não fale nada se Deus não mandou você falar. Ei, filha, não tente sustentar com a sua boca aquilo que eu sustento com a minha mão, diz o Senhor. Você não precisa mentir para permanecer aí. Você não precisa inventar para ser aceita. Você não precisa se vender para ser escolhida. Você não precisa manipular portas. Você não precisa correr atrás de reconhecimento. Se eu te coloquei aí, se fui eu quem colocou você aí, eu vou cuidar de você aí. E talvez hoje a palavra seja para você: não fale nada. Se for abrir a boca, abra a boca somente para adorar. Se for abrir a boca, abra para orar. Se você for abrir a boca, abra para clamar. Se você for abrir a boca aí, abra para agradecer. Mas não use a sua boca para tentar abrir, para mentir, para tentar fabricar aquilo que somente Deus pode produzir também. Porque existe uma hora em que Deus fará o ambiente inteiro olhar para você e dizer: é você, é você. E quando Deus disser é você, não haverá necessidade de explicação, porque é Ele que te justifica. Não haverá necessidade de justificação, não haverá necessidade de propaganda, porque Deus escolhe o favor e Ele que fala por você. Em nome de Jesus, fique com esta palavra. Senhor, eu quero orar mais uma vez aqui. Nós nos colocamos diante de Ti. Nós colocamos todos os ambientes nos quais o Senhor nos colocou. Ensina-nos, Senhor, a não fugir de processos que o Senhor está usando para nos preparar. Ensina-nos a não mentir para permanecer. Ensina-nos a não manipular para sermos aceitos. Ensina-nos, Senhor, a não negociar nossa identidade para cabermos em ambientes que o Senhor mesmo permitiu que ocupássemos. Assim como Esther, Senhor, dai-nos sabedoria para saber quando falar e quando nos silenciar. Quando for para falar, que a nossa boca, Senhor, te adore. Quando for para clamar, que a nossa boca te busque.
E quando for para permanecer em silêncio, que o nosso silêncio seja cheio de confiança. Nós cremos que o Deus que nos colocou no processo também cuidará de nós dentro dele. Ei, Deus está cuidando de você dentro deste processo. E quando chegar o tempo determinado, você não vai precisar se apresentar. O Senhor mesmo fará que você seja reconhecida. Em nome de Jesus, fique com esta palavra. E mais uma vez, não tente sustentar-se no lugar onde Deus te colocou. Se Deus abriu a porta, o favor dele será suficiente para te manter de pé até que o propósito se cumpra.